Seu chá já tá pronto? Então bora pôr água para ferver e sentar aqui comigo porque vai começar mais um Chá com a Laís. E eu sei que o assunto de hoje é polêmico. Como assim a cápsula de café está me adoecendo? Explica melhor, Laís. A gente vai muito a fundo nesse papo de hoje. Só que antes de começar, quero falar o escolhido da vez, que hoje eu escolhi o chá de cavalinha, para a gente poder bater esse papo. E a cavalinha ela é uma erva que todo mundo já conhece, é uma erva bem falada, quando o assunto é retenção de líquido. Então ela ajuda muito a desintoxicar o corpo como um todo. Ela, hibisco, dente de leão, carqueja, são chás muito legais a gente colocar no nosso dia a dia, pensando nesses pontos, né? Em desintoxicar o organismo, em limpar o corpo, em ajudar a desinchar. Eu gosto de colocar essas ervas mais ou menos no máximo uns 500, 600 ml por dia, né? Não vale a pena a gente também fazer 2, 3 litros e ir tomando ao longo do dia. Não precisa, tá? Outro ponto legal da gente conversar com relação a esses chás mais diuréticos é que as pessoas costumam fazer, por exemplo, faz no dia anterior e aí acorda no dia seguinte e leva para o trabalho numa garrafa de água, né? Uma garrafa num squeeze. Até dá pra gente fazer isso, só que as ervas elas têm que ficar prontas, preparadas num squeeze, no máximo 12 horas. Se a gente for fazer ela no dia anterior para poder pegar no dia seguinte, muito provável que já vai passar de 12 horas dela pronta. Então é só esse o ponto que tem que ficar de atenção, né? Então não consumir a erva se ela tiver passado de 12 horas pronta. Combinado? Então, bora pro nosso papo, que eu sei que tem muita gente ansiosa aí para poder entender um pouquinho melhor como é que isso funciona no nosso corpo. E a gente vai falar, dando uma atenção especial hoje em dia, no vídeo de hoje, pro alumínio, tá? A gente tem vários metais tóxicos, a gente pode fazer aí vários vídeos mais explicativos de cada metal, então chumbo, arsênico, mercúrio, mas hoje o ponto principal vai ser o alumínio. O metal pesado, ele é silencioso. Ele vai contaminando o nosso corpo aos poucos, ao longo da vida. Então não é algo que você tem algum sintoma específico associado a metais pesados. Isso é uma intoxicação silenciosa mesmo. E cada pessoa vai nascer com uma carga tóxica. Então eu posso ter uma carga tóxica pior para o alumínio, outra pessoa para o mercúrio, outra pessoa para o arsênico, e assim por diante, né? É legal a gente falar que toda pessoa que tem um grau de autismo tem uma contaminação elevadíssima de metais pesados. Então, vale uma atenção especial. Tem alguns alimentos que têm uma contaminação maior de alguns metais pesados. Por exemplo, o arroz, ele tem uma contaminação muito alta de arsênico. Então, por isso que a gente tem sim que lavar o arroz, é super importante, tá? E é ideal que você compre o arroz, ou o arroz arbóreo, ou o arroz japonês, que ele vai ter uma contaminação menor de arsênico, tá? O Alzheimer, por exemplo, é uma doença que tem uma relação direta com alumínio estocado, alumínio em grandes concentrações no nosso cérebro. Então, tem várias doenças específicas que, dependendo da quantidade de contaminação, tem a ver com metais pesados. Então, é legal, é isso que eu quero trazer para vocês hoje, porque não é só parar de consumir da onde eles estão vindo, né, as fontes dele, é de ajudar o corpo a desintoxicar. Então, a gente vai ter que fazer isso de uma maneira com alguns suplementos, com algumas medicações, e também parar de intoxicar o organismo, né? Ai, Laís, como é que eu sei se eu tenho uma contaminação de metal pesado no meu corpo? Normalmente a gente faz exames de sangue, né? A gente pede exame de mercúrio, exame de alumínio. E aí você pediu lá e deu num valor de 5. E o valor de referência é até 10. Não tem que ter alumínio no seu corpo. Não tem que ter mercúrio no seu corpo. Se tá num valor já de 3, 4, 5, já é indicado fazer uma descontaminação. Então, não é porque não deu acima do valor de referência, a gente pode ignorar e não fazer nada a respeito. Então, se está acima de 2, 3, a gente já tem que fazer uma descontaminação de metal pesado, tá? Candidíase, por exemplo,
tem muita relação com contaminação de metais pesados. Então, mulheres que sofrem, né, com candidíase em si, a gente pensa, é só diminuir o açúcar, é só melhorar a imunidade. Óbvio que esses pontos são super importantes, sim. Tem sim que focar na imunidade dessa mulher, tem sim que diminuir o consumo de farinha, o consumo de açúcar, mas também tem muita relação com a contaminação de metais pesados. E aí, falando do alumínio em especial, que é sobre isso que a gente vai focar hoje, tem vários produtos que a gente vai encontrar alumínio. Por exemplo, a cápsula de café. Então, se todo dia eu consumo 2, 3 cápsulas de café por dia, é todo dia eu intoxicando o meu corpo com alumínio. Desodorante. Então, querendo ou não, todos esses produtos, eles colocam alumínio na composição para evitar que a gente transpire. Então, você imagina a vida inteira você intoxicando o seu corpo com alumínio. A sua pele em contato com isso diariamente, 2 vezes por dia, até 3, dependendo das pessoas que às vezes passam desodorante para dormir. Panela de alumínio. O que mais? Fermento. Fermento em pó também tem alumínio. E quais são alguns sintomas que podem estar associados a uma contaminação de alumínio? Sintomas gastrointestinais, então diarreia, isso tem uma relação direta com a parte de contaminação de alumínio. Só que, óbvio, também a gente fica meio que patinando, porque pode ser outras coisas. Pode ser a desbiose, pode ser uma desbiose no intestino delgado, principalmente. Então, a gente tem sempre que intercalar tudo, né? Tem que olhar tudo como um todo. E também a questão de sintomas cerebrais, então muita falha de memória, fadiga, isso também tem relação com contaminação de metais pesados. Outro dia eu peguei uma paciente no consultório que ela tinha osteoporose. E aí, qual que é o mais lógico de você pensar? Tem osteoporose, vamos colocar cálcio aí, tá faltando cálcio. Só que ela estava com uma contaminação pesadíssima de alumínio. E alumínio e cálcio, eles competem no mesmo sítio. Então, se tá faltando, se tem muito alumínio no seu corpo, o cálcio não vai conseguir entrar. Então, não adianta eu te dar cálcio, porque não vai adiantar, não vai conseguir entrar no seu corpo. Então, o ponto é o quê? A gente desintoxicar alumínio. E isso vale também para o ferro. Ferro e alumínio também competem entre eles. E aí, quando a gente tem altas quantidades de alumínio no nosso corpo, o ferro não entra. Esse é o caso muito comum de pessoas com anemia, sem explicação. E aí fica dando ferro, e dá ferro, e dá ferro, fica a vida inteira a pessoa sendo refém do ferro. Mas o ferro não está entrando como deveria entrar, por conta dessa contaminação de alumínio. Eu sei que a gente também não pode querer viver numa bolha. Ai, Laís, então agora ferrou, vou ter que viver numa bolha e trocar panela, e trocar desodorante, e não poder comer mais nada. Eu sei que dá um desespero de certa forma. Mas o ponto é eu trazer conhecimento para vocês, então para conseguir ir diminuindo aos poucos, né? Então aos pouquinhos, e trocando a panela por uma panela de vidro, por exemplo, uma panela de cerâmica, desodorante, aos pouquinhos e trocando por um de pedra. Aquele de pedra eu acho fantástico, porque o custo-benefício dele é muito bom. Você vai pagar lá mais ou menos, sei lá, uns R$80, só que dura 2, 3 anos. E ele não tem a questão do alumínio em si. Então é uma opção muito boa. Porque tem alguns aerosóis que falam que são livres de alumínio, mas ele vence muito rápido. Aí também não adianta, né? Então o ponto é eu trazer conhecimento para vocês para ir mudando aos poucos, né? A cápsula de café, parar de usar a cápsula de café, começar a usar o café em si, ou até mesmo diminuir o consumo da cafeína também, né? Isso vai ajudar. Tem um estudo que mostra que 95% dos cânceres estão associados a parasitas e metais pesados. Então, olha que impressionante isso. Quanto melhor a gente conseguir limpar o nosso corpo, desintoxicar o nosso organismo, a longo prazo a gente vai conseguir evitar uma doença, sem sombra de dúvidas. Tá, Laís, já entendi então que eu tenho que diminuir o consumo, né, o uso aí de alguns alimentos com contaminação de alumínio. E como é que a gente ajuda o corpo a liberar esse alumínio?
Tem alguns suplementos muito legais que eu acabo indicando para os pacientes. Óbvio, cada caso é um caso, mas a clorela é uma opção muito boa. O Emitox é uma opção boa também, porque ajuda muito a limpar o corpo como um todo. Eu também gosto muito de usar o quiabo. O quiabo, ele é muito quelante de metal pesado. Então, ele ajuda muito a desintoxicar também. O que você pode fazer é água com quiabo, que às vezes eu oriento meus pacientes. Você pega aí uns 2 dedinhos de quiabo, corta no meio, vai colocar num copo com água e vai deixar da noite pro dia seguinte. E você vai acordar e vai tomar essa água em jejum, né? Tem aquela babinha do quiabo ali, mas é uma opção muito boa porque ajuda a quelar metal pesado. Tem inúmeras estratégias com relação à contaminação de metal pesado. Como eu disse, aqui nesse vídeo é mais eu trazendo uma informação para vocês de alguns alimentos, de alguns produtos. A gente vai encontrar esse metal e o quanto isso vai intoxicando o nosso corpo, né? Os cremes, produtos de limpeza, todos esses produtos também têm alumínio na composição. Cremes para o corpo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para a gente poder deixar o nosso corpo mais livre de toxinas. Porque senão a gente fica patinando, que é o que eu mais pego no consultório. Pessoas que acham que a osteoporose vai resolver com cálcio. Pessoas que acham que a anemia vai resolver com ferro. E tá assim por anos. Não resolve. E não vai resolver mesmo. Enquanto você não tirar o que tá tapando aí, para evitar que entre o cálcio, para evitar que entre o ferro, a gente não vai sair do lugar. Gostaram? Se tiverem dúvida com relação a esse assunto, põe aqui nos comentários que eu vou adorar bater esse papo com vocês. Vou fazer mais vídeos pensando na questão de metais pesados, porque eu acho que é um assunto muito novo, mas muito bom da gente falar. Porque agora eu acho que a tendência é mesmo a saúde como um todo, né? A medicina em si, falar mais desses pontos, porque isso está cada vez mais sendo estudado. E se você não me segue ainda, começa a me seguir, curte, compartilha esse vídeo. Tem meu canal no Instagram, que é Laís Sarajoto. Eu vou adorar ter você lá também, que a gente fala muito sobre a questão da desinflamação, né? Todos os pontos e os pilares para conseguir desinflamar o seu corpo e ter mais qualidade de vida. Espero que tenha gostado e até o nosso próximo gole.